Vamos aqui para a palavra de Deus, e a palavra está, sabe onde? Romanos capítulo 5. Que Deus abra o nosso entendimento. Que Deus abra o nosso entendimento para a sua santa palavra. Na hora da palavra nós somos curados, nós somos libertos, nós somos salvos. Na hora da palavra nossa fé aumenta. Na hora da palavra nós somos abençoados, restaurados, renovados. Na hora da palavra o Senhor nos vivifica, nos aviva. Na hora da palavra as maravilhas, os milagres, as libertações acontecem. Guarde a palavra de Deus no teu coração e você terá êxito na tua vida, no teu casamento, na tua família, na tua vida financeira, amém? Vamos para a palavra de Deus que está em Romanos capítulo 5, fala a justificação pela fé e a paz com Deus. Justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como é que nós temos paz, gente. Por causa da nossa fé, por causa de Cristo na nossa vida. E quantas pessoas estão sem paz, gente? Sabe por quê? Porque tem Cristo na sua boca, mas não tem Cristo na sua vida, mas não tem Cristo no seu coração. Nós somos um povo que temos Jesus na nossa vida e por isso nós temos paz. Diz aqui, sendo, pois, justificado pela fé, a fé em Deus, a fé em Cristo, temos paz. Então a fé em Deus faz você ter paz. A fé em Cristo faz você ter paz. Louvado seja Deus, agradecido. Não espere que as pessoas te dê paz. Não espere, louvado seja Deus, alcançar paz através de pessoas. Você alcança paz através de Cristo. Você alcança paz através da tua vida com Cristo. Você alcança paz através da tua fé em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você tem paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que Cristo nos dá. Qual também temos entrada pela fé. A esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu não me glorio em mim, você não se gloria em você, mas nós nos gloriamos na glória de Deus, exaltando Deus, contando os sinais de Deus, contando da maravilha de Deus, contando aquilo que Deus tem feito por nós. Louvado seja Deus. Não é que nós estamos nos gloriando, mas nós estamos gloriando a Deus que abençoa a nossa vida, e pelo qual também temos entrada pela fé. A esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós não gloriamos nas nossas esperanças, nós nos gloriamos na esperança em Deus, na fé em Deus. Louvado seja Deus, nós glorificamos a esse Deus que tem aberto portas, que tem curado, que tem livrado, que tem salvado, que tem libertado. Como a irmã Cristiana disse, que o filho dela está limpo das drogas. Louvado seja Deus, perseverando em oração, de joelho no chão. E nisso nós glorificamos o Senhor, porque tem operado na nossa vida, porque tem operado no nosso meio, porque tem operado na nossa família. E Ele vai agir na tua vida, Ele vai agir na tua família. E nós vamos continuar glorificando o nome do nosso Deus. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Agora escute. E não só, eu estou lendo agora o versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha aí. Nos momentos de tribulações também nos gloriamos. Sabendo que a tribulação produz paciência, meu querido. Essa dor que você está vivendo, essa enfermidade que você está vivendo, louvado seja Deus, essa espera pela porta de trabalho. Eu não sei qual é a tribulação que você está vivendo, mas isso está produzindo paciência. Você está aprendendo a orar, você está aprendendo a esperar, você está aprendendo a ter fé, você está aprendendo a confiar em Deus, louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Então muitas pessoas não querem a dor. Não querem a tribulação, mas a tribulação, ela produz paciência.
Tá entendendo? Louvado seja Deus. Pessoas que estão enfermas aprendem a ter paciência. A Andréia é enfermeira. A Andréia cuida de enfermos. A Andréia sabe muito bem que muitos pacientes, quando estão bem, são orgulhosos, são soberbos, são ativos, mas depois que a enfermidade vai alcançando mais eles, o que eles começam a fazer? A ficar manso, a ter paciência. Porque sem paciência eles não vão alcançar milagres. Louvado seja Deus, engrandecido, sem fé não alcança milagre. Então, muitas das vezes, essa tribulação que tu está passando é para te ser paciente, para te aprender a esperar. Não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Não é como tu quer, é como Deus quer. Louvado seja Deus, engrandecido. Minha mãe era muito impaciente, gente. Minha mãe era muito impaciente. Meu pai não, meu pai tinha uma paciência. Meu pai era muito paciente, mas a minha mãe era muito impaciente. Meu Deus do céu. Quando ela ficou internada algumas vezes, pelo amor de Deus, ela não tinha paciência para tomar soro, ela não tinha paciência para tomar remédio, ela não tinha paciência para ficar lá naquele lugar. E ela foi precisa ela passar muitas das vezes por aquele lugar para aprender essa paciência. E eu do lado dela, mãe, calma, mãe, tenha paciência. Mãe, espera o remédio fazer efeito. Mãe, espera o médico vir dar alta. Não adianta a senhora ir para casa desse jeito e voltar para cá pior. Pelo amor de Deus, a minha mãe era uma pessoa que não tinha paciência. E eu pregando, e eu falando da palavra dele, de Deus para ela, louvado seja Deus, engrandecido, até que minha mãe foi tendo paciência. Então, a tribulação gera paciência, produz paciência em nós, essa espera, essa confiança em Deus. Louvado seja Deus. E a esperança não traz confusão. Olha aí. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Presta bem atenção. Você tem o Espírito Santo, então o amor de Deus está derramado no teu coração. E a gente olha para a humanidade, gente, a gente vê a humanidade sem amor. A gente vê a humanidade sem paciência, são pessoas sem paciência, são pessoas com pressa, são pessoas que não sabem esperar, oram, já quer resultado, não é verdade? Louvado seja Deus, fala com alguém, se não responder, pelo amor de Deus, já faz uma guerra. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo na nossa vida, ele tem os seus frutos. O Espírito Santo na nossa vida, ele tem, louvado seja Deus, a sua virtude, que ele coloca no nosso coração. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele pega, diz aqui bem claro, e a paciência, a experiência, a esperança. Então, esse teu sofrimento, essa tua dor, ela tá te dando o quê? Experiência. Você vai falar com pessoas que vão estar vivendo a mesma situação e você, com essa experiência, com a paciência que foi produzido no teu coração, no teu caráter, você vai poder falar, louvado seja Deus. Espera no Senhor, tenha paciência, ele vai vir, ele vai te curar, o remédio vai fazer efeito, vai chegar o tempo da tua vitória. Então, tudo na nossa vida, gente, a experiência de vida. Todas nossas dores gera experiência de vida. Todas nossas dores, todo o nosso sofrimento, ela está gerando um novo caráter na nossa vida. É o vaso na mão do oleiro, sendo quebrado, sendo moldado. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Imagine Jó, o ponto que ele ficou de paciência, toda a tribulação que Jó passou, a perca dos filhos, a perca dos bens e também passando por enfermidade. Imagina Jó ao ponto que ele ficou de paciência. Louvado seja Deus, engrandecido. Como foi gerado toda aquela tribulação na vida de Jó. Mas o Jó, uma coisa eu digo, ele nunca perdeu a fé em Deus.
nunca perdeu a fé em Deus. E eu acredito que toda aquela experiência dolorosa que Jó teve só fez aumentar a fé dele. Aumentou a fé dele ao ponto de que de Deus vir e curá-lo, de Deus vir e abençoá-lo, de Deus vir, louvado seja Deus, e prosperá-lo. Louvado seja Deus, engrandecido. Então a tua fé gera milagre. A tua fé, a tua paciência gera milagre. Louvado seja Deus, engrandecido. E a esperança não traz confusão. Se o Espírito Santo está na tua vida, tu não vai estar fazendo confusão com ninguém, porque o Espírito Santo está na tua vida. Louvado seja Deus, engrandecido. Mulher que gosta de fazer confusão com o marido, não conversar com o marido, se entender com o marido, resolver com o marido, concordar com o marido, mas fazer confusão. Tem um monte de mulher que gosta de fazer confusão com o marido. Cadê o Espírito Santo na tua vida? Cadê o Espírito Santo na tua vida? Louvado seja Deus, engrandecido. Ele diz aqui, e a esperança não traz confusão. A fé não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, mulher, pelo amor de Deus, para de fazer confusão com teu marido e busca o Espírito Santo para a tua vida. Homem, pelo amor de Deus, para de fazer confusão com a tua mulher e busca o Espírito Santo para a tua vida. É um monte de casal pedindo oração pela esposa, pedindo oração pelo esposo. E é um monte de casal, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, dizendo que a culpa é do feiticeiro, que a culpa é do macumbeiro, mas na verdade, louvado seja Deus, é você que não tem o Espírito Santo na tua vida. É nós que temos que ter o Espírito Santo na nossa vida. Porque se nós temos o Espírito Santo na nossa vida, a gente não vai fazer confusão. A gente não vai estar gritando com os outros. A gente não vai estar fazendo confusão com o marido, confusão com a mulher, confusão com os filhos, confusão com os vizinhos, confusão com os amigos do trabalho, porque você tem o Espírito Santo na tua vida. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele apazigua. O Espírito Santo de Deus, ele dá a paz, ele traz a paz. O Espírito Santo de Deus, ele ama. Ele é o amor, louvado seja Deus. E ele dá o amor, ele coloca esse amor na nossa vida através dele. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Porque Cristo estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Preste bem atenção. Cristo morreu por todos nós, pelos fracos e pelos ímpios. Louvado seja Deus. Então nós éramos fracos. Os discípulos ainda eram fracos. Eles eram fracos que ao ponto que Pedro negou Jesus, não foi? Pedro negou Jesus. Não conheço Jesus. Por quê? Porque Pedro ainda era fraco. Mas só que Jesus, ele deu a vida dele não foi só pelos fracos, mas também foi pelos ímpios, pelos pecadores. Jesus deu a vida dele por toda a humanidade. Deus não se agrada da morte do ímpio. Talvez você está aí se agradando porque o ladrão morreu. Talvez você ficou feliz porque o traficante morreu. Talvez você ficou feliz porque a mulher adúltera morreu. Talvez você ficou feliz porque aquele que te tratou mal morreu. Mas Deus não ficou feliz com a morte do traficante sem salvação. Deus não ficou feliz com a morte do ladrão sem salvação. Está entendendo? Louvado seja Deus. Deus não fica feliz com a morte do ímpio. Ele fica triste. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas o que tem de gente feliz? Porque o ladrão foi morto? Porque o traficante foi morto? Porque o assassino foi morto? O que tem de gente feliz com a morte do ímpio? Não é pouca não, é muita. Tem gente pedindo a morte dessas pessoas. Tem leis levantadas para matar essas pessoas. Não para salvar. Não para levar o evangelho. Não para poder resgatar essas vidas. Louvado seja Deus, engrandecido. Tem pessoas que olham para essas pessoas, lançando elas no inferno. Jesus é diferente. Jesus olha para essas pessoas dizendo, eu dei meu sangue também pela tua vida.
Eu dei meu sangue também pela tua vida e eu quero te resgatar. Eu quero te resgatar do tráfico, eu quero te resgatar, louvado seja Deus, dessa vida de pecado, dessa vida imunda. Eu quero te limpar, eu quero te salvar, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas tem muitos que pregam a palavra, e que tem muitos religiosos que desejam a morte dos ímpios. Mas Jesus, ele também deu a vida por mim, por nós fracos e pelos ímpios. Olha só. Apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Cristo morreu por nós, eu não conhecia Jesus. Eu não servia Jesus. Você não servia Jesus. Tá entendendo? Não havia ninguém justo. Quando Jesus morreu por nós, não havia um justo. Os seus discípulos negaram, os seus discípulos abandonaram, os seus discípulos traíram, Judas o vendeu, louvado seja Deus engrandecido. E ele fala bem aqui, mas Deus prova o seu amor para conosco. Em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo era pecador, Pedro era pecador, João era pecador, Paulo negou Jesus, disse que não conhecia Jesus, louvado seja Deus, os discípulos fugiram, deixaram Jesus sozinho, quando Jesus foi preso, louvado, todos eram pecador. Por quê? Porque Cristo, louvado seja Deus, ele morreu quando nós ainda eram pecadores. Presta bem atenção que Deus vai falar aqui. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Hoje você não é mais chamado de um pecador. Hoje você não é mais chamada de uma pecadora. Hoje você é chamado de um justo, justificado pelo sangue de Jesus, salvo pelo sangue de Jesus, salvo pelo sacrifício de Jesus. Estamos entendendo e aprendendo? Entregamos nossa vida para Jesus? Aceitamos viver com Jesus, andar no caminho da verdade e da vida, reconhecemos Ele como nosso Salvador. Hoje você reconhece que Cristo é teu Salvador, então você passa da condição de pecador para um justificado. Por isso que todas as vezes nós estamos aqui chamando você para entregar a tua vida para Jesus, para reconhecer que Ele é teu Salvador, para você ser justificado por Ele. Você deixa de ser pecador para ser justificado por Cristo. Entendemos e aprendemos. Louvado seja Deus engrandecido. Enquanto Jesus ainda não tinha dado a sua vida por nós, ainda não tinha morrido por nós, nós éramos pecadores. Depois que Jesus deu a sua vida por nós, morreu por nós, a gente se tornou justificados. Diferente, não é diferente? Por isso que João fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso advogado e ele nos justifica. Somos justificados. Nós não somos mais pecadores, somos justificados. Nós reconhecemos, nós oramos como pecadores. Nós oramos como pecadores, mas nós entendemos que nós somos justificados por Cristo, porque teu nome está escrito no livro de vida. Porque você hoje tem entendimento que Jesus pagou pelos teus pecados, pagou pelos meus pecados. Estamos entendendo? Louvado seja Deus engrandecido. Pelo sangue seremos por ele salvos da ira, do julgamento, do inferno. Por causa de Cristo nós vamos ser salvos do inferno. Não é mérito nosso.
Não é mérito meu, não é mérito teu, não é mérito dos religiosos, não é mérito de pastor, não é mérito de sacerdote, não é mérito de papa, não é mérito de padre, o mérito é de Cristo. É por causa dele que somos salvos. É por causa dele, do sacrifício dele, do cordeiro apresentado pela tua vida e pela minha vida, que seremos salvos. Louvado seja Deus, engrandecido. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Presta bem atenção. Quando Jesus entregou a vida dele por mim e por você, houve uma reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus. Houve um perdão de Deus para a humanidade. Lembra lá da escolha que eu falei do casal? Que o casal escolhe que o homem escolhe a sua esposa e que a esposa escolhe seu esposo? Pois é, hoje nós escolhemos Jesus como nosso Salvador. Hoje nós cremos em Jesus, que deu a vida dele por nós, que nos salvou do pecado, que nos salva da ira de Deus, que nos salva, louvado seja Deus, do inferno. Louvado seja Deus, engrandecido, porque se nós, sendo inimigos, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos pecadores, mas através da morte de Jesus houve uma reconciliação, houve um arrependimento, houve um perdão, louvado seja Deus, engrandecido, houve um resgate, houve uma nova aliança. Nós saímos daquelas condições de pecadores da geração de Adão, para nós nos tornarmos justificados por Cristo, da geração de Cristo, da nova criatura que Cristo nos formou, nos tornou, está nos fazendo, está nos formando, está nos tornando, está nos convertendo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Por isso que ele falou para Nicodemos: para entrar no céu, precisamos nascer de novo. Por quê? Porque houve um nascimento na nossa vida como pecadores, como pecadores por causa de Adão. Mas hoje, através de Cristo, há um novo nascimento na nossa vida, e esse novo nascimento nós somos justificados por Cristo Jesus, que veio sem pecado dar a vida por pecadores e mudar a história de pecadores e perdoar pecadores e salvar pecadores. Estamos entendendo? Porque tem gente que quer viver ainda na aliança de Adão, na aliança quebrada. Mas quando Jesus deu a vida dele por mim, por você, por nós que ainda não era reconciliado com ele, o que aconteceu? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Quando ele deu a vida dele, houve ali um perdão para nós. Foi quitado a nossa dívida. Então houve ali uma nova aliança através da morte do Senhor Jesus, através do sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Há uma nova aliança com Deus. É por isso que nós estamos aqui. Entregue tua vida para Jesus, para que você viva da nova aliança, para que você seja salvo por Cristo. Seja salvo por aquele que te salva, por aquele que deu a vida dele pelo teu pecado, pelo meu pecado. Louvado seja Deus, engrandecido. E ele pega e diz aqui: com Deus pela morte dos seus filhos, muito mais estando já reconciliados. Se nós éramos pecadores, Jesus já fez isso por nós. Imagine agora que você é justificado por Cristo, que hoje você é reconciliado por Cristo. Se nós, como pecadores, o Senhor deu mérito de entregar a vida dele por mim e por você, imagine agora que você se reconciliou com o Senhor Deus, que você se reconciliou com o Senhor Jesus. Dá para você entender o teu valor? Dá para você entender, louvado seja Deus, o que Deus está falando com você?
Que quando nós éramos pecadores, o Jesus entregou a vida dele por nós. Mas agora nós não somos esses pecadores, nós somos reconciliados. Nós participamos agora da mesa de Cristo. Hoje nosso nome está escrito no livro da vida. Louvado seja Deus engrandecido. Hoje nós somos salvos por Cristo. Há uma diferença muito grande, louvado seja Deus engrandecido. E ele está falando essa diferença. Quando vocês eram pecadores, eu dei a minha vida por vocês. Mas agora vocês são reconciliados. Vocês estão em mim. Eu estou em vocês. Vocês fazem parte da nova aliança. Vocês receberam o perdão da dívida de vocês, do pecado de vocês. É isso que ele está dizendo para nós. Entendemos? Entendemos, louvado seja Deus engrandecido, a grande diferença de quando nós não tínhamos Jesus, pecadores que nós éramos, e ele veio e deu a vida por mim, por você, como pecadores. Agora ele fala aqui, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, louvado seja Deus engrandecido, se como pecadores nós fomos salvos por Cristo, como pecadores, imagine agora como reconciliados. Imagine agora com teu nome escrito no livro da vida. Você é muito mais salvo. Você será salvo, louvado seja Deus engrandecido. Não somente isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Para você colocar isso na tua cabeça, que quando você reconhece que Jesus é o teu Salvador, quando você reconhece que Jesus deu a vida dele por você, pecador, hoje você se torna uma pessoa que houve um perdão na tua vida. Essa reconciliação. Você se arrependeu dos seus pecados, você se arrependeu das tuas falhas, você pediu perdão de Deus, você pediu perdão de Jesus. Então houve o quê? Um reconciliamento. Houve um perdão, uma nova história, uma nova vida. Houve a salvação para a tua vida, a salvação para a tua vida e para a minha vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Nós alcançamos isso através de Cristo, através da nova aliança. A primeira aliança foi quebrada por Adão. Louvado seja Deus. Porque é interessante, né? Louvado seja Deus, que quando Adão peca, quando Eva peca, Deus ele não vai cobrar Eva, Deus ele vem cobrar Adão. Você sabia disso? Deus ele fala com Adão, Deus ele fala com Adão. Ele fala para Adão, quem te mostrou? Quem te mostrou a tua vergonha? Quem te mostrou a tua nudez? Porque quando o Senhor vai passear, né, foi passear por eles, o que aconteceu? Eles se esconderam porque eles estavam nus. Aí ele fala com Adão, ele não fala com Eva. Ele fala com Adão. Ele fala para Adão, mas quem te mostrou que tu estava nu? Adão fala com o Senhor. Louvado seja Deus engrandecido. Então a ordem para não pecar foi dada para Adão. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. E Deus cobra de Adão. Mas quem foi que te mostrou a tua vergonha? Quem foi que te mostrou que tu estava nu? Quem foi que abriu teus olhos para o pecado? Quem foi que abriu teus olhos? Aí Deus fala que foi a mulher, né? A mulher que o Senhor deu a ele. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Não é assim que Adão fala? Adão não fala, fui eu que pequei por não obedecer a tua ordem. Porque o Senhor deu uma ordem para Adão, louvado seja Deus engrandecido. Mas Adão desobedeceu essa ordem. E quando ele desobedeceu essa ordem, ele quebrou a aliança. Ele quebrou a aliança com Deus, e aí foi quando a humanidade se tornou todos pecadores. Mas aí veio Jesus, e Jesus não quebrou a aliança. Jesus continuou firmando a aliança. Quando Jesus, os açoites não fizeram Jesus quebrar a aliança. A traição não fez Jesus quebrar a aliança. Tá entendendo? Leva isso para o teu casamento. Leva isso para o teu relacionamento. Louvado seja Deus agradecido. Se é que tu ama teu esposo, se é que tu ama tua esposa. Aí quem sabe teu esposo te traiu.
e tu não quer perdoar. Mas Jesus, louvado seja Deus, foi traído, mas ele não quebrou a aliança. Por isso que Jesus nunca nos abandona. Somos nós que abandonamos a ele, somos nós que nos afastamos dele, somos nós, louvado seja Deus, que saímos do caminho da verdade e da vida, mas ele não faz isso conosco. Quantas vezes você já traiu Jesus? Quantas vezes eu já traí Jesus? Louvado seja Deus, engrandecido. Mas ele não quebra aliança conosco. Ele não quebra. Louvado seja Deus. É nós que quebramos essa aliança. Foi Adão que quebrou a aliança com Deus. Não foi Deus que quebrou a aliança com Adão. Mas com Jesus foi diferente. Jesus não quebrou a aliança com Deus. Jesus firmou e tem firmado. A toda traição, todos os açoites, todas as palavras contra Jesus, todas as perseguições que Jesus viveu, nada pôde afastar ele do amor de Deus. E é isso que nós temos que viver agora. Nós não podemos deixar que nada quebre a nossa aliança com Deus, a nossa aliança com Cristo. E você que quer ter um casamento duradouro, um casamento até que a morte o separa, nada pode fazer tu quebrar a tua aliança. Mas para que isso aconteça, tu tem que ter amor. Sabe por que a aliança não foi quebrada? Porque Jesus tinha amor pela tua vida, porque Jesus tinha amor pela minha vida, porque Jesus nos amou primeiro, porque Deus nos amou primeiro, e Jesus, por amar a nós, não quebrou a aliança. Ele foi até o final. E é assim que muitos casamentos duram, por causa do amor. A aliança não é quebrada. O marido já mentiu para você, o marido já traiu para você, a mulher já mentiu para você, a mulher já te traiu em alguma coisa. Louvado seja Deus, não só no adultério, mas o que aconteceu? Você continua firme na tua aliança, perdoando e amando. E é isso que Jesus faz conosco. Ele nos perdoa e continua nos amando. Está entendendo? Louvado seja Deus. E que com essa palavra o Senhor firme a nossa aliança com Ele. Que o Senhor firme esse amor nos nossos corações. Por quê? Porque o Espírito Santo está no teu coração. E o Espírito Santo só pode sair do nosso coração se a gente deixar o pecado dominar o nosso coração. Então não deixe o pecado dominar o teu coração, porque se tu deixar o pecado dominar o teu coração, teu amor vai esfriar. Tu vai buscar a Deus de qualquer jeito, tu vai buscar a Deus sem temor, sem reverência, sem adoração, sem fidelidade. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas o Espírito Santo na tua vida, na minha vida, ele fortalece esse amor. Ele sustenta esse amor. Então o que precisamos é do Espírito Santo na nossa vida. Porque ele estando na nossa vida, esse amor é firmado. Essa aliança é estabelecida, essa aliança é sustentada. O teu casamento vai ser sustentado, o teu ministério vai ser sustentado, a tua família vai ser sustentada, porque o Espírito Santo habita em nós, através do Senhor Jesus Cristo. É muito bom estudar a palavra de Deus, né? É muito bom, a gente aprende muito, gente. A gente aprende muito. Tem tanta gente que perde tempo com tanta coisa fútil. Tem tanta gente que perde tempo com coisas que não edificam sua vida, que não ensinam sua vida, que não aumentam sua fé, que não fortalecem sua fé. Tem tanta gente que perde seu tempo aprendendo coisas que não vai te salvar, que não vai te libertar, que não vai restaurar o teu casamento, que não vai sustentar o teu casamento, que não vai sustentar a tua vida, que não vai sustentar a tua família. Busque a palavra de Deus, se firme na palavra de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. A palavra de Deus aumenta a tua fé, a palavra de Deus sustenta a tua casa. Você vai ser uma casa firmada na rocha. Jesus Cristo é a rocha, Jesus Cristo é a palavra. Louvado seja Deus, o verbo se fez carne. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Se você não dá valor à palavra de Deus, você não dá valor a Jesus. Louvado seja Deus. Se você não dá valor à palavra de Deus, você não dá valor a Jesus. Se você não dá ouvido à palavra de Deus, tu não dá ouvido a Jesus. E como é que tu entra todo o tempo pedindo para Jesus te abençoar se tu não quer ter relacionamento com Ele, se tu não quer ter aliança com Ele, se tu não quer compromisso com Ele, se tu não quer ter comunhão com Ele, se tu não quer ter vida com Ele, mas tu quer as bênçãos?
mas tu quer que ele te abençoe. E ele abençoa, porque o sol brilha para todos. O sol brilha para todos, ele abençoa. Agora, salvar somente aquele que tem aliança com ele. Será salvo aquele que teve reconciliação. Será salvo aquele que foi perdoado os seus pecados. Louvado seja Deus. Jesus, ele pagou pelos nossos pecados, mas não foi para a gente viver na velha aliança. Não foi para a gente viver no pecado. Jesus pagou pelos nossos pecados para nós ter uma vida com ele, de comunhão, relacionamento, de santidade, de oração, para ter uma vida com o Espírito Santo habitando na tua vida, para você ser templo do Espírito Santo, para eu ser templo do Espírito Santo, para nós sermos a igreja, para nós sermos o corpo de Cristo. Louvado seja Deus, engrandecido. O corpo de Cristo, louvado seja Deus. Nós somos esse corpo de Cristo, nós fazemos parte. O que é o corpo? O corpo é aquilo que faz parte da tua vida, não é isso? Então nós somos esse corpo que fazemos parte da vida de Cristo. Louvado seja Deus. E você que está afastado do caminho, se reconcilie com Jesus. Você que caiu, Jesus está aqui, louvando seja Deus, para que você se arrependa e para que você volte para o caminho. Porque Jesus está aqui para te dar a mão e te levantar. Jesus está aqui, louvado seja Deus, para nos perdoar. Louvado seja Deus, você que está se afastado do caminho, você que nunca entregou tua vida para Jesus. Você pode ser um ímpio, você pode ser um traficante, você pode ser um ladrão, você pode ser uma prostituta, você pode ser um adulto, não importa. Não importa quem tu pode ser. Mas se você entregar tua vida para Jesus, se você reconhecer, louvado seja Deus, que Jesus é teu Salvador. Se você reconhecer que Jesus veio para mudar a tua história, veio para te salvar, veio para te perdoar, ele vai te perdoar. E você vai fazer parte, louvado seja Deus, da nova aliança. Você vai fazer parte dessa reconciliação. Louvado seja Deus, engrandecido. Você vai deixar de ser esse pecador para ser esse justificado por Cristo. Olha só a diferença. Eu oro falando que nós somos pecadores. Por quê? Porque eu reconheço, louvado seja Deus, engrandecido, que eu ainda posso falhar, que eu ainda posso cair, que eu tenho que vigiar. Mas eu sei que eu sou justificado. Porque aquele que estuda a palavra, aquele que busca a palavra, aquele que entende a palavra, aquele que o Espírito Santo habita na vida dele, ele sabe que ele é justificado. Ele não é mais pecador. Louvado seja Deus, engrandecido. Por isso que a palavra de Deus, gente, é só o Espírito Santo para nos ensinar, só o Espírito Santo para nos dar entendimento. Porque muitas das vezes as pessoas colocam na tua cabeça que tu é esse pecador, mas que tu não é esse justificado. Que tu não é essa pessoa que foi reconciliada com Cristo. E muitas das vezes, louvado seja Deus por colocarem tanto na tua cabeça, louvado seja Deus que tu é esse pecador, tu acaba vivendo como um pecador e tu não vive como alguém que foi reconciliado. Tu não vive a nova aliança, tu continua vivendo a velha aliança. Tu continua vivendo como uma velha criatura e não como uma nova criatura. Não como uma nova criatura. E nós precisamos viver como uma nova criatura. Nós precisamos ter esse novo nascimento. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Porque muitas pessoas estão vivendo como pecadores, mas não como justificados. Não como pessoas perdoadas. Não como pessoas, louvado, santificadas. Não como pessoas que têm o Espírito Santo na sua vida. Porque muitos dizem que tem o Espírito Santo na sua vida, mas age como um pecador. Vive como um pecador. Vive na prática do pecado. E não vive na prática do Espírito Santo. E não vive no amor do Espírito Santo. Não tem amor pela sua família, não tem amor pelo seu pai, não tem amor nem pelo próximo, não tem amor pela sua esposa, louvado seja Deus, engrandecido. Por quê? Porque vive como um pecador. Mas quando nós vivemos como justificados, como nós vivemos como reconciliados, como nós vivemos, louvado seja Deus, com o Espírito Santo na nossa vida, há uma mudança de vida, há uma conversão na nossa vida. Louvado seja Deus, engrandecido, e esse Deus é maravilhoso, né, gente? Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus converte e liberta.